Então, para finalizar o nosso assunto de probabilidade, eu vou falar um pouco sobre dois resultados importantes da teoria da probabilidade, que é o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. A gente até já usou o teorema da probabilidade total, mas eu não falei que era esse teorema, mas a ideia eu dei a entender um pouco na aula de antes. Então, o que é o teorema da probabilidade total? Imagina a seguinte situação: eu quero a probabilidade de um certo evento F acontecer, mas eu conheço apenas as probabilidades condicionais de F acontecer, dado que aconteceu um certo evento EI, onde eu conheço a probabilidade desse evento EI. Então, o EI aconteceu, por exemplo, o evento 1 aconteceu, e eu quero a probabilidade do evento F acontecer, dado que esse evento E1 já aconteceu. Então, quando eu quero esse tipo de situação, eu posso usar o chamado teorema da probabilidade total. Então, vamos enunciar o teorema. Considere que você tem um conjunto de K eventos satisfazendo o seguinte: a intersecção 2 a 2 é igual ao vazio, ou seja, os eventos são mutuamente exclusivos. Quando eu considero a união desses eventos, eles descrevem o espaço amostral todo. Então, a gente diz que a gente tem eventos exaustivos, a união deles descreve o espaço amostral todo, e eu conheço as probabilidades de cada um desses eventos acontecerem. O teorema da probabilidade total diz que a probabilidade do evento F acontecer é o somatório das probabilidades do evento EI intersecção o evento F acontecer. Então, a gente até fez um exemplo antes, onde a gente tinha assim: a probabilidade de uma certa declaração cair na malha fina era a probabilidade de ter sido feita pelo contador 1 intersecção com cair na malha fina, mais a probabilidade de ter sido feita pelo contador 2 e cair na malha fina. Então, o que a gente estava usando nada mais era do que o teorema da probabilidade total. A gente escreveu a probabilidade de um evento como a soma da probabilidade desse evento intersecção com outros eventos que cobrem o espaço todo. Ter sido feito pelo contador 1 ou pelo contador 2 eram as únicas probabilidades, as únicas possibilidades. Esses eventos têm intersecção vazia, e se eu considero a união, contador 1 mais contador 2, eu tenho todos os possíveis contadores, porque eram apenas esses dois contadores na minha firma. E aí, usando a regra do produto, certo? Eu consigo escrever essa probabilidade da intersecção como a probabilidade do evento E1 acontecer, que eu conheço, vezes a probabilidade condicional do F acontecer, dado que o E1 aconteceu, que eu conheço a princípio. Então, o teorema da probabilidade total, o que ele faz? Escreve a probabilidade de um evento em função das probabilidades condicionais desse evento com relação a um conjunto de outros eventos que completam o espaço amostral todo, certo? Então, esse é o enunciado do chamado teorema da probabilidade total. Junto com o teorema da probabilidade total, nós temos o chamado teorema de Bayes. O teorema de Bayes é como se fosse o caminho contrário. Vamos imaginar que eu quero a probabilidade de um evento EI específico e eu conheço a probabilidade do evento F acontecer. De alguma forma, esse evento F está relacionado com os eventos Es. Então, imagina que você tem o seu espaço amostral dividido em vários eventos diferentes, que são, mais uma vez, mutuamente exclusivos e que compõem o espaço todo, e eu tenho um evento F, deixa eu fazer de outra cor, eu tenho um evento F que tem intersecção com alguns desses eventos, aqui no caso com o E2, com o E4, com o E5 e com o E7, né? A intersecção, onde não houver intersecção, a intersecção do F com o EI seria vazio. Então, o que o teorema de Bayes faz é relacionar agora, conhecendo a probabilidade do evento F acontecer, qual seria a probabilidade do evento E acontecer, tendo uma relação aí com o evento F. Então, vamos ver como é que funciona o enunciado desse teorema de Bayes. Ele é o seguinte: a probabilidade de um certo evento EI acontecer, dado que o evento F aconteceu, vai ser a probabilidade do evento EI inter F dividido pela probabilidade de F.
Na verdade, o que a gente está usando aqui é a regra da probabilidade condicional, né? Como que a gente calcula a probabilidade condicional de EI dado F? É a probabilidade de EI inter F dividido pela probabilidade de F. Eu considero o evento F que aconteceu primeiro como sendo o meu espaço amostral e considero o EI apenas intersecção com F. Então, apenas dentro dos elementos do evento F, eu pego aqueles que satisfazem o evento EI. Então, o teorema de Bayes, na verdade, é a regra da probabilidade condicional quando eu tenho mais do que um evento. Então, o que o teorema de Bayes diz? Ele é aquela aplicação onde a gente relacionava as probabilidades condicionais. Então, olha só, usando aqui a regra, né? Essa regra aqui é a regra da probabilidade, da probabilidade condicional. Eu tenho o seguinte: se eu tenho eventos que são mutuamente exclusivos e que compõem o meu espaço todo, a gente viu isso antes. A probabilidade de um evento A acontecer, dado que o F aconteceu, pode ser relacionada com a probabilidade invertida. A gente usou esse teorema antes, eu só não enunciei que era o teorema de Bayes. Então, a gente tem a probabilidade do evento EI, que aqui eu chamei de A, vezes a probabilidade de F, dado que EI aconteceu, então a probabilidade condicional trocada, dividido pela probabilidade da minha função F. Então, nada mais do que eu estou fazendo é, vamos olhar aqui em cima, usando a regra da probabilidade condicional, essa parte de cima eu estou trocando pela regra do produto, já que a regra do produto me dá uma forma para a probabilidade da intersecção. Então, o teorema de Bayes é essa relação aqui, que a gente até já usou anteriormente, só que eu não falei que isso era um teorema. Na verdade, é um teorema que vale, em geral, aí para um conjunto de eventos que compõem o meu espaço todo, ok? Então, o que acontece? Como que esses dois teoremas se conversam? Quando a gente tem certas probabilidades condicionais que descrevem, que cobrem o meu espaço amostral todo, eu posso usar esses dois teoremas para relacionar uma probabilidade condicional com a outra. Então, o teorema da probabilidade total diz isso aqui. A probabilidade de F está associada com a probabilidade condicional de F, dado que EI aconteceu. O teorema de Bayes é uma aplicação dupla da regra do produto, certo? E aí eu tenho o seguinte: qual é a probabilidade de um certo evento EI acontecer? Bom, vou usar esse resultado aqui. Então, é a probabilidade condicional, que está aqui em cima, dividido pela probabilidade de F acontecer. Só que a probabilidade de F, eu vou usar essa expressão, que é um somatório de probabilidades condicionais. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer assim. Vou pintar esse resultado, pintar um pouquinho mais claro. Esse resultado de azul, eu uso aqui embaixo, e, portanto, eu tenho essa expressão que está aqui. Esses resultados são todos os mesmos. Agora eu vou pintar de vermelho. Essa probabilidade condicional é essa probabilidade condicional. Essa parte de cima é essa parte de cima. Então, o que eu fiz? Eu reescrevi o teorema de Bayes, onde a parte de baixo, que era a probabilidade do evento F acontecer, eu uso o teorema da probabilidade total para descrever essa probabilidade. Então, o teorema da probabilidade total me diz que vai ser essas probabilidades envolvendo as condicionais. E a gente viu pela regra do produto que cada probabilidade dessa é a probabilidade da intersecção de E1 inter F, E2 inter F, e assim por diante. Então, essa primeira parte é aquela ali. Essa segunda parte, por exemplo, é esse termo, pela regra do produto. Essa última parte é esse termo e assim por diante. Então, o que esses teoremas dão é uma outra forma da gente escrever os resultados que a gente precisa.
dependendo da probabilidade que me é dada. Se eu tenho uma probabilidade condicional, eu consigo a outra, né, usando, por exemplo, o teorema de Bayes. E se eu precisar descrever uma certa probabilidade de um evento que eu não tenho, eu uso o teorema da probabilidade total para descrever esse evento, certo? Então, a gente usou esse resultado. Se vocês recuperarem aí nas notas de aula de vocês, a gente usou esse resultado quando a gente fez, deixa eu achar aqui, o exemplo 19. A gente fez essa combinação de resultados quando a gente fez o evento 19 lá, que era o contador, os contadores e se as declarações caíam ou não na malha fina, certo? Então vamos fazer um exemplo e aí a gente finaliza esse nosso assunto de probabilidade, essa parte inicial de probabilidade. Então vamos lá. Tem o seguinte exemplo. Em uma fábrica, 3 tipos diferentes de produtos, chamados de beta, delta e gama, são produzidos em 4 máquinas idênticas, A, B, C e D. A tabela abaixo mostra a produção no mês de novembro. Então tem aqui, a máquina A produziu 2 betas, 4 deltas, 4 gamas, totalizando uma produção de 10 produtos, e aí a mesma coisa para todas as máquinas, e tem o somatório então de quantos produtos foram produzidos de cada tipo. O produto delta apresentou uma unidade com defeito, em decorrência de ajustes errados que foram feitos. O gerente da minha produção desconfia que a máquina A produziu esse defeito, produziu essa peça com defeito. Ele desconfia. Qual é a probabilidade? Então, ele tem uma desconfiança, agora ele quer saber quantitativamente qual é a probabilidade do produto defeituoso ter sido fabricado na minha máquina A. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar é o seguinte: o que eu quero? Eu quero a probabilidade de eu ter um produto defeituoso que tenha sido feito na máquina A. Então, eu quero a probabilidade de, dado que eu tenho um produto com defeito, esse produto ter sido produzido pela minha máquina A. Essa é a minha probabilidade de interesse. A tal dado que é um produto defeituoso. Então, eu quero a probabilidade de, dado que é defeituoso, ter sido produzido pela primeira máquina, considerando a quantidade de produtos que foram produzidos pela primeira máquina, a quantidade de produto de cada tipo, eu quero a quantidade delta, certo? Não vai ser só 4 sobre 40, tá? Tem que ver a proporção aí de produtos defeituosos baseados em algum resultado. Então, a gente quer saber qual é a probabilidade de, dado que é defeituoso, ter sido produzido pela minha máquina A. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo. O nosso objetivo é, eu quero a probabilidade de A barra defeituoso, ou seja, ter sido, né? Ter sido produzido por A, dado que é defeituoso. Então, a primeira coisa é eu identificar qual é a probabilidade que eu quero. Então, a gente vai ter que usar esses 2 resultados auxiliares, que é o teorema de Bayes e o teorema da probabilidade total, para tentar responder essa nossa pergunta. Então, vamos lá. Qual é o resultado que a gente tem que envolve probabilidade condicional? A gente tem a própria regra de probabilidade condicional, então, A barra que é defeituoso, pela regra da probabilidade condicional, é a probabilidade de A interdefeituoso sobre a probabilidade de ser defeituoso. Essa é a regra da probabilidade condicional. Ou ainda eu tenho aquela regra que relaciona as probabilidades condicionais. Então, se eu uso a regra do produto aqui em cima, eu tenho probabilidade de A vezes a probabilidade de ser defeituoso, dado que foi produzido na máquina A, sobre a probabilidade de ser defeituoso, certo? Então, eu tenho aquela relação onde eu troco as probabilidades condicionais do meu problema. Então, agora vamos dar uma olhada.
que eu tenho e o que eu preciso calcular ainda. Será que eu tenho a probabilidade de ser produzido na máquina A? Tenho, porque eu tenho na minha tabela a quantidade de elementos que a máquina A produziu. Então eu vou olhar o seguinte: quantos produtos foram produzidos? 40. O meu espaço amostral é igual a 40. Então eu tenho 40 produtos, certo? A probabilidade de ter sido feito na máquina A, só olhando a quantidade da máquina A, são 10 produtos. 10 produtos foram feitos pela máquina A. Portanto, qual é a probabilidade de eu ter produzido aquela peça na máquina A? 10, certo? Usando aqui, eu tenho 10 sobre 40. Então, essa é a probabilidade de ter sido feita na minha máquina A. Qual é a probabilidade de ser defeituoso, dado que foi produzido na minha máquina A? Quantos produtos a minha máquina A produziu? 10, certo? Então, ela produziu 10 produtos. Mas o produto defeituoso que eu quero é do tipo delta. Quantos produtos a minha máquina A produziu do tipo delta? 4. Então, essa peça delta existe uma chance de 4 para 10, porque eu produzi 4 peças num total de 10 e o defeito está numa delas, certo? Eu não sei qual é, mas a probabilidade é 4 possíveis, porque as outras 6 são de outros modelos, então são 4 sobre 10. Essa é a probabilidade de, considerando que foi feito no A, então olhando somente para a linha de produtos a probabilidade de ser uma peça do tipo delta, tá? E aí, como eu disse que uma delta deu problema, né, que eu não sei distinguir qual é, não tenho essa informação no problema, a probabilidade é 4 sobre 10. Então, eu tenho essas duas probabilidades. Vou aqui marcar de outra cor, justamente para ter essas duas probabilidades ali acompanhando. O que eu não sei é qual é a probabilidade da minha peça ser defeituosa. Isso eu não tenho, certo? Porque eu não sei onde está o defeito. Eu só sei que uma peça dessa delta foi defeituosa. Então, isso eu ainda não sei de ser defeituosa. É para calcular essa probabilidade, sabendo que pode ter sido na máquina 1, na máquina 2, na máquina A, B, C ou D, e foi exatamente em uma das 4, não existe uma quinta máquina, então tem que ser produzido em uma das máquinas, é que eu vou usar agora o teorema da probabilidade total, aquele que escreve a probabilidade de um evento em função da intersecção dele com eventos que cobrem o espaço amostral todo. Então, é justamente para essa parte aqui da minha probabilidade que eu vou usar o teorema, né? Para achar a probabilidade D, eu vou achar o teorema da probabilidade total. Então, eu vou fazer um outro slide aqui. Acho que eu tenho mais um slide. Tenho. Então, eu quero a probabilidade de ser defeituoso. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de ser defeituoso? Pelo teorema da probabilidade total, eu vou abrir ele aqui. A probabilidade de um certo evento acontecer é o produto aí, né, das probabilidades condicionais de um certo evento. Então, eu tenho, é a probabilidade, é um somatório. É um somatório das probabilidades dos eventos EI vezes a probabilidade de ser defeituoso, dado que foi feito, dado que o evento EI aconteceu. Aqui a gente tem 4 EIs. A gente tem EI, E1 ser produzido pela máquina A, E2 ser produzido pela máquina B, E3 ter sido produzido pela máquina C e E4 ter sido produzido pela máquina D. Então, aqui, na verdade, o que a gente tem é o seguinte, é a probabilidade de ter sido feito na máquina A vezes a probabilidade de ser defeituoso, dado que foi feito na máquina A. Isso para a máquina A, para a máquina B, para a máquina C e para a máquina D. Então, o que eu tenho aqui é, vamos duplicar esse cara, uma sequência de probabilidades, que eu vou trocar a letra daqui a pouquinho,
certo? Então eu vou duplicar esse cara, vou esmagar ele um pouquinho, vou esmagar esse um pouquinho, vou pegar esse aqui, colocar aqui, acho que cabe todo mundo. Então eu tenho o seguinte: probabilidade A, B, C e D. B, C, C, D e D. Cada uma dessas é exatamente do jeito que a gente fez antes. A probabilidade condicional é você olhar apenas para a produção de peças A, depois B, depois C e depois D e ver quantas peças foram produzidas em cada caso. Então, qual é a probabilidade da máquina A? 40 sobre 10. Perdão, ao contrário. 10 sobre 40. Desses 10 elementos, quantos podem ser delta? 4 sobre 10, porque é a peça do tipo delta que eu tenho. Então, essa é a minha probabilidade de A vezes a probabilidade de ser defeituosa, dado que foi na máquina A. 4 peças deltas foram produzidas na máquina A, uma delas tem defeito, então a probabilidade de 4 sobre 10, porque as outras 6 são de outro tipo. E aí eu tenho aqui, então, a probabilidade de B, mais uma vez, é 10 sobre 40, porque foram 10 peças. Quantas são do tipo delta? 3, então são 3 sobre 10. Do C, novamente são 10 peças. Quantas são do tipo delta? 2, então é 2 sobre 10. E a probabilidade de ser do tipo D é 10 sobre 40, mais uma vez. Quantas foram produzidas na máquina D? 6 de 10. Então, eu não sei qual dessas 6 tem defeito, por isso que eu estou considerando que pode ser qualquer uma dessas peças. Quando eu considero aqui, vai cortar vários 10, certo? E aí, quando eu considero a soma desses resultados, eu vou obter, façam a conta, 3/8. Então, eu tenho aqui 3/8 de probabilidade dessa peça ser defeituosa, independente se ela veio da máquina A, da máquina B, da máquina C ou da máquina D. É isso que o teorema da probabilidade total faz. Ele dá, em função da probabilidade de todos os eventos que cobrem o espaço amostral, a probabilidade de um certo evento F acontecer. Portanto, a gente vai ter aí 3/8, e aí voltando, então, agora a gente tem que essa probabilidade é 3/8. Vou trocar aqui e deixar em verde até. 3/8 através do teorema da probabilidade total. Então, aqui a gente usou o teorema de Bayes, relacionando as probabilidades condicionais, e usamos o teorema da probabilidade total para descrever essa probabilidade da peça C defeituosa. Aqui corta, dá 1/10 sobre 3/8, e isso aqui vai ser igual a, se eu não errei a conta, 8 sobre 30, isso, 8/30, que é aproximadamente, se vocês fizerem a divisão, 26,67%. Certo? Então, o que é o teorema, como que esses dois teoremas conversam? O teorema de Bayes consegue me dar uma forma de relacionar probabilidades condicionais, né, trocando os eventos, e o teorema da probabilidade total me dá uma maneira de descrever a probabilidade de um evento em função de outros eventos que têm relação com aquele e que cobrem o espaço todo, em função das probabilidades condicionais com outros eventos que cobrem o espaço amostral todo, certo? Com isso, então, a gente encerra essa parte final da teoria de probabilidade e eu espero vocês até a nossa próxima aula. Até mais!